Entre conceitos que hoje são moda na indústria da tecnologia, tem um que parece cada vez mais frequente em novos projetos. É possível que você tenha visto por aí que uma plataforma será voltada para a Web3, ou que a Web3 vai revolucionar um serviço que já existe. Mas e aí, o que significa exatamente esse Web3? E quais as webs que vieram antes? É só um papo de gente mais otimista ou tem mesmo um pé na realidade? Esse é o Entenda, o quadro do Tecmundo que explica o que está por trás das notícias que você lê todos os dias, lá no nosso site. A Web3 é escrita assim mesmo, com a palavra e o número coladinho, sem espaço entre eles, e é um conjunto de características que definem uma geração da internet. Ou seja, as propostas, os valores, as principais tecnologias e as novidades que marcaram o período, que representam uma evolução em relação ao modelo que veio antes e que indica algumas das tendências nessa área. Ninguém oficializa exatamente o dia em que acabou uma internet e começou outra. Isso não existe, é uma transição que é mais uma classificação teórica mesmo. Só que ela serve para a gente entender a fase em que essa tecnologia se encontra, quais são os temas do momento e o que esperar daqui para frente. Mas para chegar na Web3 a gente precisa falar dos números que vieram antes. A Web 1.0, a primeira geração, nasce quando a internet que a gente conhece hoje começa a se formar e ser comercializada para os lares das pessoas, já sob a proposta de protocolos da World Wide Web, ou WWW, que é uma criação do engenheiro Tim Berners-Lee. Ou seja, só quando ela vira uma padronização de conexões e tecnologias, sendo que antes os protocolos e as redes não eram necessariamente parte de um mesmo conjunto. Cada um tinha o seu formato de acesso e de visualização de conteúdos. A gente já contou a história da internet em um vídeo aqui no nosso canal, assiste depois, que é um ótimo complemento. Mas olha, essa versão ainda era bem rudimentar, bem simples, porque a tecnologia não permitia muita coisa, os navegadores estavam evoluindo devagar e as conexões eram bastante lentas. As páginas eram quase todas estáticas, só de leitura, clique, mais leitura, com algumas poucas imagens que demoravam muito para carregar. Por outro lado, essa fase era um pouco mais livre, já que existia pouca regulamentação do espaço digital. Em resumo, é o período em que a internet era só mato. A Web 2.0 nasce imediatamente quando a anterior acaba, o que é lá por volta de 2004. Esse é um ano em que a banda larga está mais difundida. Páginas como fóruns, chats e blogs dominavam e começamos a ver algumas redes sociais. Não era mais um espaço em que a gente navegava de forma totalmente passiva. O usuário mais comum não precisava fazer o próprio site, mas sim criava contas nos serviços dos outros, deixando ali um rastro de dados pessoais que seriam muito valiosos e que podiam ser usados tanto para uma experiência personalizada do consumidor, quanto para serem comercializados para outras empresas que vão ter acesso aos seus hábitos e gostos. Isso começou a colocar também as marcas da tecnologia, muitas delas já conhecidas pelo termo de Big Tech, em uma posição de crítica e de desconfiança que elas não tinham antes. Aí a gente chega na tal da Web 3, que foi primeiramente idealizada em 2014 por Gavin Wood. Você pode não conhecer ele de nome, mas o rapaz é famoso. Ele é um dos cofundadores do projeto da criptomoeda Ethereum. E criptomoedas tem tudo a ver com essa proposta de terceira geração, já já eu chego nisso. Aliás, guarda também a palavra idealizada, porque ela é importante. A Web3 é vista como um ambiente digital inteiramente descentralizado, transparente e seguro para os seus dados. Ser descentralizado significa que as informações não ficariam todas armazenadas em um único servidor, como os da Google ou então do Facebook, por mais que essas empresas garantam que os seus dados estejam sim seguros e criptografados. Ser transparente significa não depender dessas empresas e também de outras intermediárias que não publicam ou divulgam todos os processos, tipo operadoras ou servidores. A partir da construção dessa web em blockchain, você poderia monitorar a sua própria atividade online, da mesma forma que pode acompanhar ou reprovar transações de Bitcoin e até decidir se vai vender os seus dados ou ser remunerado por clicar em anúncios, por exemplo.
cada usuário meio que vira o dono de um pedacinho da web. O acesso também muda, sem exigir qualquer tipo de identificação pessoal para a navegação. Além dessa segmentação que tira todo o poder de uma só mão, o que torna tudo mais seguro, a combinação desses elementos com a inteligência artificial também tornaria tudo mais eficiente e mais protegido. Aliás, a gente não falou 3.0 aqui, né? E isso não é por acaso não. É que muita gente do mercado cita elas como coisas até um pouco diferentes. A Web 3.0 seria a evolução original, natural da 2.0, e envolveria uma internet com um processamento de dados inteligente e estruturado, com personalização e uma conversa com assistentes digitais e robôs mais natural, além da padronização de navegadores para uma nova geração. Já a Web 3 é uma visão que é ainda mais evoluída, mais ousada e é baseada em tecnologias mais recentes. É confuso, eu sei, não existe um consenso sobre esses conceitos e também sobre os números. Mas todas essas promessas são vistas por algumas pessoas mais céticas como só promessas mesmo, já que são muitos os obstáculos e possíveis problemas dessa geração. A Web 3, por exemplo, teria uma curva de aprendizado alta demais para novos serviços, e muita gente acabaria de fora ou sendo passada para trás. Além disso, ela não parece ter mecanismos para lidar com desinformação e nem conteúdos nocivos, já que promove maior liberdade e menos moderação. Ela também permite a expansão de negócios controversos, suspeitos ou fraudulentos, envolvendo criptomoedas e tokens não fungíveis, os NFTs, e já são muitos os exemplos por aí de que usar o blockchain, que é uma tecnologia teoricamente tão boa para isso, não é uma ideia legal assim. E por fim, tudo isso seria altamente custoso para ser implementado em larga escala, porque exige adaptação de equipamentos, navegadores, servidores e softwares. Em resumo, então, vamos lá. A Web 3 é uma proposta de evolução da internet, que dá mais poder ao usuário e fala de uma rede que é descentralizada, que é transparente, que é segura, sem tanto poder na mão de grandes marcas e com muita força no blockchain, o que acaba puxando tecnologias como criptomoedas, NFTs e metaverso. Ela é uma classificação que até seria sentida na prática, mas só a longo prazo e de forma gradual. Não vai chegar um dia em que você vai ligar o computador, ele vai atualizar e toda a estrutura da Web 3 estará disponível para você. Não. As criptomoedas já são um exemplo de aplicação da Web 3, assim como a comercialização de NFTs e o metaverso, que acabariam assumindo maior protagonismo, com tudo isso rolando de forma virtual e por blockchain. Seria um ambiente mais propício para o desenvolvimento dessas tecnologias, que seriam mais integradas ao formato de funcionamento da própria internet. Mas o que vemos hoje são apenas experimentos isolados, muitas vezes nem integrados entre si, como é o caso dos diferentes metaversos, e vários ainda vistos com muita desconfiança e cheio de barreiras para quem não manja muito do assunto. Apesar de já ser citada por muitas empresas, investidores ou analistas, a Web3 ainda é uma ideia, é um projeto que precisa de muita coisa para sair do papel e talvez seja idealista demais para ser implementada na sua totalidade. A gente não tem qualquer previsão de que a internet como um todo vai em pouco tempo evoluir para essa terceira geração, e tem gente que acredita que esse dia nunca vai chegar. Mas aí, o que você acha do conceito de Web 3? Vai pegar? Só algumas coisas vão virar realidade ou é papo de sonhador? Que outros conceitos modernos você quer ver explicados por aqui? Vamos conversar aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar aquele joinha no vídeo, se inscreve no canal para mais vídeos como esse, confere a playlist do Entenda para saber do que a gente já falou por aqui. Até a próxima!